Pai amado, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, a espiritualidade que acompanha esse estudo, agradecemos por estarmos aqui novamente reunidos. Agradecemos pelo dia que tivemos, pela noite que iremos ter. Que a Inês seja inspirada e que passe com tranquilidade aquilo que foi o resultado do seu estudo, da sua pesquisa. E que nós possamos nos abrir e receber, para que possamos usá-los na nossa caminhada, na nossa jornada de autoconhecimento. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças sempre a Ti. Muito bem. Onde que fica o Santuário da Bênção, né? Mais uma colocação, né, para a gente viu já na outra aula. E aí eles começam assim, o André Luiz. Na véspera da partida, quer dizer, eles já tinham participado da prece, tudo certinho. Então, na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção. Então, que eles continuem nosso lar, mas na véspera da partida, eles foram até o Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços do auxílio. Ó, fica tudo aqui, ó, no Ministério do Auxílio, no número 2, nessa ponta aqui da estrela. Onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes do que a nossa. É só vocês um pouco de compreensão, porque eu estou sozinha, eu tenho que botar... Ah, ela botou para dentro, tá. Então, eles lá iriam receber esclarecimentos necessários desses mentores que habitam em regiões superiores à colônia espiritual, nosso lar, ou seja, esferas que estão acima. Só um minutinho. Muito bem. Então, o Santuário da Bênção fica no Ministério do Auxílio, nessa pontinha aqui da estrela, e eles vão receber, então, maiores esclarecimentos. Então, vamos seguindo aqui para a gente poder ver. Vamos lá. Então, vamos lá. Nesse Santuário da Bênção, eles só recebem, por uma questão de qualidade vibratória, qualidade de ensino, de transferência de ensino, 3 grupos de socorro de cada vez. É um critério que eles estabelecem para poder, de forma harmoniosa, resolver esse problema. Então, a gente vai ver desses 3 grupos, qual é o objetivo desses 3 grupos, o que cada desses 3 grupos, o que cada um, mais ou menos, tem a sua especialidade de serviço, a sua especialidade de trabalho. Então, coloca lá. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. Então, apenas 20 expedicionários de cada vez, um total. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem do caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. Então, só haviam 3 grupos ali que estavam se preparando. O conjunto de dose, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Seprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. Então, esse era um grupo que ela ia ajudar as crianças que desencarnavam. Como a gente já teve oportunidade de ver em outros grupos, em outros livros do André Luiz, as crianças não vagam no umbral. Por que as crianças não vagam? Porque não tiveram tempo nem de errar, nem de acertar. Salvo crianças que cometeram deslizes graves, como tem na Revista Espírita. O que é isso, Márcia? Conjunto de 12 que eu não estou entendendo. Eram 12 membros. Eu não entendi. Um conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável.
Ah, tá, desculpa. É o conjunto de 12, tá, desculpa, tá? Isso. Então, no comando dela, né, da Ceprônia, né? Isso aí estou falando certo, né? É Então, isso mesmo. então, voltando às crianças, salvo as crianças, como na revista Espírita, que eu não vou lembrar agora o artigo, o ano e o mês e o nome do artigo, numa criança que matou outras, que ele aprisionou dentro de um baú, sentou em cima e esperou que as crianças morressem sufocadas lá dentro. Isso, salvo condutas como essas, crianças não ficam vagando em umbral. E é importante a gente lembrar que a criança é um espírito imortal. Isso a gente não pode esquecer, tá bom? A criança é um espírito imortal. Isso é de suma importância a gente conseguir, a gente relembrar para a gente entender a questão. Bom, espero que eu tenha me feito entender. Espera aí, só um minutinho, gente. Vamos lá. E o outro grupo, chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos do antigo hospício. É importante relembrar que por loucos vai todas as distonias mentais. Nessa época desse livro, o Freud já tinha categorizado as distonias mentais. É bem verdade. Jung também já tinha participado com o seu trabalho, mas ainda assim era muito comum as pessoas chamar qualquer um que tivesse uma distonia mental, fosse uma depressão, fosse um bipolar, fosse um esquizofrênico, fosse que fosse um psicótico ou um psicopata, era comum ainda se utilizar dessa linguagem de louco. Tá? Então, é só para a gente estabelecer um parâmetro. Por louco, ainda, para muitos, eram classificados todos aqueles que tinham um distúrbio mental qualquer. Tá? A Márcia está colocando que o artigo na revista é outubro de 1858. Você sabe o título, já que você acessou aí, por gentileza, o título do artigo, que aí Só um facilita. instante. Que facilita. Depois até eu vou anotar isso daqui, que eu não me lembro agora de cabeça. Então, a parte do Nicanor ia cuidar dos irmãos que têm um distúrbio, uma distonia mental, melhor colocando. E nós outros, o André Luiz e aquele agrupamento do padre, da Luciana e coisa e tal, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processos de desencarnação, perfazia o total de 20 entidades. Tá? Então, olha que interessante, o trabalho, a Márcia colocou a Revista Espírita, que fala das crianças, outubro de 1858, assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. O problema moral, tá? Para quem quiser ler. Então, a equipe do André Luiz vai falar sobre. Eles vão prestar serviços a irmãos que vão desencarnar aqui na crosta. E a gente vai ver isso durante o livro todo. Então, são 3 equipes de trabalhos com trabalhos distintos, com especificações distintas. Deixa eu puxar aqui, eu peço a vocês desculpa, a gente está se adaptando à nova tecnologia. E aí, então, o instrutor Cornélio, que era o diretor dessa instituição, ele vai dar algumas palavras, fornecer para nós alguns subsídios. Então, ele coloca assim: para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviços de acordo com as situações a que se destinam. Isso que eu disse, especializações, destinos, objetivos de trabalho. Em dia de recepção, aos que vão prestar, em dias de recepção, aos que vão prestar serviço na Só um minutinho, gente, vou ter que botar algumas pessoas para dentro, eu estou sozinha. Então, vamos lá. Onde está? Em dia de recepção, aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como não sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Então, ele está falando dos umbrais e das trevas.
há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviços. A conversação cria um ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Então, em cada momento, eles vão trabalhar com determinados grupos. Por quê? Porque vão receber instruções que são diferenciadas. Aqueles que vão lidar no hospício não vão ter as mesmas problemáticas do que aqueles que vão lidar com aqueles que vão desencarnar, que é o caso do André Luiz e da equipe dele. Então, são assuntos diferentes. Para não embolar, é trabalhado de forma separada, um de cada vez. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar tentando aqui hoje superar as nossas dificuldades. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Então, olha só, eles procuram, mais uma vez, dirigir o trabalho da melhor forma possível. Por quê? Porque eles sabem que aqueles que estão num plano maior, eles têm muitas tarefas, eles não podem perder tempo. Então, tem que logo direcionar o trabalho para aproveitar a oportunidade o máximo possível. Vamos lá, vamos seguir. Eu trouxe aqui, essa é uma imagem de um dos livros da Igorina Cunha, Cidade do Além, se não me engano. É Cidade do Além. Acho que é Cidade do Além, sim. Quando ela vai falar, por exemplo, do Ministério da União Divina, quem é que levantou a mão? Consegui. Que bom, Leito. Então, agora você bota o pessoal para dentro, que eu posso me concentrar na aula, senão eu fico numa divisão muito grande, é muito ruim para mim. Ela vai mostrar essa organização, como é que eles funcionam. É só para a gente relembrar os propósitos das esferas mais superiores, como eles trabalham, como é a disposição da localidade, como, por exemplo, aqui nós vamos estar falando do Ministério da União Divina. Para quem não lembra, o Ministério da União Divina fica nessa ponta aqui. Talvez alguns não relembrem, porque não estudaram Cidade do Além comigo, a colônia espiritual Nosso Lar, ela fica como o planeta Terra, tem um ângulo de inclinação. Então, ela tem o mesmo movimento de translação e de rotação que o nosso planeta. Então, quando é que é dia, lá também é dia. Quando aqui é noite, lá também é noite. Então, segue o mesmo movimento, a mesma movimentação. E ela tem um plano inclinado também. Então, a gente vai ver que a zona mais voltadas para os umbrais, que aqui o nosso lar está em umbral fino, essa ponta aqui, ela vai fazer uma fronteira com os outros umbrais, umbral médio e umbral grosso, digamos, aqui para baixo, descendo, vai ficar os outros umbrais. E nessa ponta são as esferas superiores para cima. É aquilo que vai limitar o umbral fino das regiões superiores. É importante a gente relembrar isso daqui. Por isso que as câmaras de retificação, elas ficam aqui nessa ponta aqui, final, as câmaras de retificações. Por quê? São fronteiriças a umbral médio, e aí é mais fácil de receber os irmãos que já estão com algum preparo para poder entrar na colônia espiritual Nosso Lar e poder ser socorrido nesta colônia. Então, isso é importante. E o Ministério da União Divina, ele é fronteiriço com as regiões superiores, onde vão habitar os espíritos que são responsáveis pela organização espiritual do todo o planeta, da administração espiritual do planeta. Eu só trouxe essa lembrança para todos nós, porque muitas pessoas não estudaram o livro com a gente, algumas não estudaram, e talvez algumas que estudaram já até esqueceram. Então, é de suma importância. Então, vamos voltar lá para a gente poder pegar o fio da meada de novo, que eu que estava já meio perdida. Tá? Eu vou ler aqui de novo. Além disso, como esta casa, né,
o lar da bênção, é consagrado ao auxílio sublime de nossos governantes. Quem são os governantes do nosso lar? Não podemos esquecer que o nosso lar tem um governador, que nós não sabemos quem ele é, o nome dele, nada. E nós temos 72 ministros, ok? 72 ministros, que vão organizar toda a colônia espiritual do nosso lar. E é importante lembrar também que são esses espíritos de uma envergadura maior que vão manter a colônia espiritual, nosso lar, sustentada. Porque o que é que forma as colônias espirituais nas regiões espirituais? O pensamento e a vontade dos desencarnados. Aqui a gente vai construir uma casa com cimento, areia, tijolo, barro. Lá se constrói com o pensamento e com a vontade. Então, o que mantém essas instituições, essas colônias de pé, é o pensamento e a vontade dos espíritos administradores, ou seja, dos governantes que habitam a colônia. E os governantes também dos planos mais altos, que esses espíritos fazem todo como é que se fala? Me faltou a palavra, mas todo um intercâmbio, né, de um contato para manter a colônia espiritual no nosso lar. Por isso que eu gosto de ressaltar que para você poder adentrar na colônia espiritual nosso lar, você tem que ter um mínimo de equilíbrio. Por quê? Uma pessoa extremamente desequilibrada, como aquele vampiro que a gente estudou lá no livro Nosso Lar, ele serviria como um elemento destoante que desequilibraria, ajudaria a desequilibrar a colônia espiritual nosso lar. Então, não pode entrar qualquer um nessa colônia. Então, nossos governantes que habitam planos mais altos, que são aqueles que governam toda a Terra, administram espiritualmente a Terra, não só o planeta na sua dimensão física, mas também o planeta na sua dimensão espiritual, são todos os planos que estão cercados, o nosso planeta Terra, a dimensão material e as dimensões espirituais, eles governam tudo isso, a gente não pode esquecer disso, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Então, veja bem, eles fazem esse intercâmbio e essa lar da bênção vai ter um intercâmbio mais estreito com esses governadores, que vão dar o auxílio necessário a esses trabalhadores que vão prestar auxílio em zonas inferiores do planeta Terra. Então, em zonas espirituais, né, inferiores do planeta Terra. É só para mostrar como tudo está permeado e administrado por espíritos de uma envergadura maior. É de suma importância a gente entender isso. Tudo isso é muito administrado. A vida não está ao léu, as coisas não estão de qualquer maneira. Toda a organização do bem, ela está administrada hierarquicamente por espíritos superiores. A misericórdia do Pai abarca tudo, não só os que trabalham no bem, mas também cuidam e zela daqueles que trabalham ainda nas fieras do mal, infelizmente. Está ali, a lei de Deus permeia tudo, para que nós possamos nos aproximar novamente do nosso Pai. Eu não sei se eu me fiz entender, tá? Hoje a confusão da nossa aula foi grande. E aí, conclusão, eu trouxe essa imagem, ou é do livro dela, Imagem do Além, mas eu botei aqui Cidade do Além, mas eu vou confirmar para vocês, ou Imagem do Além, que me parece que sim, e não Cidade do Além, da Eugorina Cunha, quando ela vai falar do Ministério da União Divina, que fica lá na ponta, né, na pontinha da estrela de Nosso Lar, ela coloca assim, memorizemos de conformidade com o desenho, as árvores, aqui nessa ponta existem árvores com a sua postura ereta, representam uma ligação com o alto, é uma coisa simbólica. Há aqui reuniões com a abóbada pontilhada de astros nos céus em pleno céu. Cada uma dessas árvores representa um ministério de nosso lar. Então, na ponta da estrela, existe uma série de árvores que vão representar os ministros, a ligação com o alto, porque toda a colônia espiritual de nosso lar, ela está administrada também, ela está diretamente ligada, subordinada às esferas superiores. É sempre assim, gente, tudo está coordenado
por Deus. A gente não pode esquecer disso. Isso é de suma importância a gente relembrar e pensar, porque a gente às vezes acha que as coisas estão soltas, estão ao léu. Às vezes muito me entristece quando as pessoas falam das questões do mundo como um todo, das desgraças. Nós estamos vivendo, o mundo como um todo, não só o Brasil, períodos grandes e conturbados. Porém, entenda uma coisa: Jesus está no barco. O que tem que ser, será. Muitas coisas nós desconhecemos. Nós não conhecemos nem o nosso karma como um todo, nem o karma de uma cidade, nem o karma de um estado, de um país, quanto mais o karma de um planeta. Então, a gente precisa entender que tudo está de acordo. E olha que interessante, ainda falando dessa ponta, para a gente ver a organização e a ligação com as esferas superiores, ele coloca assim, são 72 árvores, né, formando um triângulo. Por quê? Porque são 72 ministros que governam a cidade, a colônia espiritual de nosso lar. Tudo aqui na colônia é simbólico, diz elas. A árvore de tronco grosso, onde estão os bancos, é a árvore do evangelho. Olha que bonito, né? A qual Jesus se referiu. Lembra que Jesus disse que plantaria sua árvore aqui no Brasil? Então, tem essa representação. A árvore, eu estou falando isso está no livro, meu Deus, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E a árvore do Evangelho, a qual Jesus se referiu, aqui representando o governador, que a gente não sabe o nome do governador de nosso lar, não se sabe. Ninguém nunca falou o nome do governador de nosso lar, em obra nenhuma a gente encontra essa identificação, o aprofundamento de quem é esse espírito, não se sabe. Sabe que é um espírito que trabalha incessantemente, mas pouco se sabe sobre ele. No plano mais alto, onde está o jardim, mais alto, onde está o jardim, há 12 árvores resguardando a cruz, simbolizando os apóstolos. Olha que interessante, estão ao redor desse tronco grosso, ali ao redor tem os 12 apóstolos. A estrela de primeira grandeza representa nosso Senhor Jesus Cristo quando veio ao planeta. Olha que interessante. A cruz está sobre o globo. Olha aqui, é isso aqui, ó. A cruz está sobre o globo. Perdi de novo. Representa a primeira grandeza, representa o nosso Senhor Jesus Cristo quando veio ao planeta Terra. A cruz está sobre o globo da Terra, dentro de um cálice de cristal, e de seus braços jorra água pura. A quem dela beber jamais terá sede. Isso nos lembra que passagem? A passagem da mulher samaritana. A água viva que Jesus disse: mulher, se você beber dessa água viva, nunca mais você vai ter que vir, nunca mais você vai ter sede. Ela pergunta assim: então eu não preciso mais vir aqui beber água, né? É todo um simbolismo. A água viva, ela vai. A Márcia já confirmou que o livro é a imagem do além. Eu vou fazer a correção nos slides, tá? A água viva representa as leis de Deus que estão permeando tudo, trabalhando para que nós possamos nos aproximar do Pai, novamente, das suas leis e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, olha que bonito esse desenho, essa representação que tem no Ministério da União Divina em nosso lar. Olha que bacana, né? A cruz que representa a estrela de primeira grandeza, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que está pousada sobre o globo. O globo é a Terra, né? E dessa fonte, então, vai jorrar essa água dos braços dessa estrela, jorra a água, ou seja, dos braços de Jesus, jorra a água pura, a quem dela beber jamais terá sede. Então, olha que bonito. Depois eu vou fazer a correção, que aqui não é Cidade do Além, é Imagens do Além, peço desculpa, mas a autora é a mesma, Eigorina Cunha, tá? E ainda aqui, o governador, né? Aqui vai mostrar, aqui já é uma outra postura, é no meio da torre da cidade espiritual Nosso Lar, da colônia espiritual Nosso Lar, o governador, num momento de prece, às 18 horas da tarde, e ele com os seus ministros, seus 72 ministros, orando. Então, olha que bacana isso, né? Eu trouxe isso só para a gente poder relembrar
essa passagem de nosso lar, o que está acontecendo em nosso lar, porque os trabalhadores sairão da colônia, irão em direção à crosta da terra para auxiliar, né, o grupo de André Luiz, para auxiliar a irmãos que irão desencarnar. Então, só para mostrar a participação ativa dos espíritos superiores, por isso que eles têm muita coisa para fazer. Não é pouca coisa, não. Quanto mais evoluído a gente se torna, mais a gente fica responsável por um agrupamento de espíritos. A gente aqui na Terra, vamos fazer uma comparação menor para a gente entender. Um pai de família, ele tem a responsabilidade pelo seu agrupamento familiar, pelos seus filhos. Quando a gente fica mais e mais evoluído, os nossos agrupamentos, a nossa família, ela vai aumentando de dimensão. Já não é mais a família consanguínea, agora é a família espiritual. Então ela vai ganhando uma proporção cada vez maior, maior e maior. E assim são os espíritos superiores. Eles vão tendo responsabilidades maiores. Então, por isso que o tempo deles é muito precioso. Eles têm pouco tempo, porque eles têm muita coisa para fazer. Espero que um dia a gente também tenha esse muito trabalho para fazer. E aí, continua o instrutor Cornélio, que vai nos dar uma pincelada sobre o uso da palavra, do verbo. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Então, nós também podemos nos utilizar da palavra, mas que seja esse nosso uso da palavra para colaborar com as leis de Deus, com a harmonia universal, e não usar a palavra contra as leis de Deus, para perturbar, para desarmonizar, para andar na contramão das leis. Então, vamos lá. Ele continuando falando, não se precatam nossos irmãos e humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. É importante a gente lembrar uma coisa: a mente é matéria. A mente é matéria. E os pensamentos são produzidos no campo mental. Então, o espírito ele tem uma vontade, ele projeta essa vontade, que produz um pensamento no campo mental, que também é matéria, e essa matéria se plasma. Então, olha que interessante. Eu estou falando isso com a fonte de referência, né, Inês? Tem que falar a fonte de referência. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, capítulo 1 e 2, ele vai falar sobre isso. Então, quando eu tenho uma vontade, a vontade é direcionada para o meu campo mental, que vai se materializar em forma de pensamento. Pensamento é matéria e vai causar ao meu redor, vai produzir uma psicosfera, vai materializar aquilo que é a minha vontade, que é o meu desejo. Então, imagina se essa minha vontade, esse meu desejo, ele está totalmente calcado, permeado, embasado, ainda no mal, na infração das leis. Imagina o que eu vou produzir. Eu vou produzir o mal. Então, ele chama atenção para nós da responsabilidade daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está projetando. E aí ele continua. Essas formas, né, de pensamento naturalmente vivem e proliferam. Lembra que no livro passado, quando André Luiz vinha diversas vezes na crosta, ele via aquelas nuvens de bactérias que nada mais eram do que representavam as nossas formas de pensamentos em desalinho com as leis de Deus, como formava essa psicosfera, que nós que estamos aqui encarnados andando nas ruas, a gente não vê essas formas, mas os desencarnados que têm mais evolução veem o nosso produto final. Então ele coloca assim: essas formas naturalmente vivem e proliferam, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas,
Semelhantes criações temporárias, temporárias porque elas têm o tempo em que eu alimentá-las, quando eu parar de alimentá-las, deixam de existir, porque o mal não tem existência própria. Criações temporárias não se destinam, senão, a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Então, olha a importância que tem a palavra, o nosso desejo que se projeta em forma de pensamentos e palavras, pensamentos e depois palavras, que depois do pensamento ele ainda pode se tornar verbalizado, pode ficar só como pensamento ou pode se projetar em forma de verbo. Então, olha que interessante a nossa responsabilidade. Em cima dessa nossa responsabilidade, eu fui buscar um provérbio chinês, que eu gosto muito da cultura chinesa, taoísta e budista, alguns de vocês já sabem disso. Eu fui lá buscar um pensamento para enriquecer esse nosso estudo. Eles dizem assim: o silêncio vale ouro, a palavra vale prata. Ou a palavra vale prata e o silêncio vale ouro. A gente também conta esse pensamento dessa forma. E é verdade, a gente deveria pensar muito mais, silenciar muito mais, porque às vezes o silêncio é muito melhor do que falar, projetar uma coisa que pode não ser muito boa. Enquanto está parado lá no nosso campo mental, a gente ainda tem como modificar muita coisa e projetado, palavra é igual pedra, diz o ditado popular, depois de atirada ela não retorna mais. Então, às vezes, vale mais o silêncio do que uma palavra maldita, porque surgiu de um pensamento, de um desejo que está em desconforme ou na contramão das leis de Deus. Olha a nossa responsabilidade. E o instrutor Cornélio vai falar um pouco mais agora sobre o mecanismo da palavra, que a gente já adiantou. Ele fala assim: dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, as palavras, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, ele vai se projetar através do campo mental em pensamentos que vai ter uma vibração e que vai sair através da palavra e que vai ser projetada vibratoriamente ao nosso redor. Então, imagina se porventura ali alguém se afiniza com aquilo ali, que desgraça que é se alguém se afiniza com a minha inferioridade. O quanto que eu estou fazendo ressonância, ajudando a potencializar o mal da Terra. Deixa eu trazer o meu pensamento um pouco mais claro. Imagina assim, se eu estou aqui no meu mundo agora e eu penso uma coisa ruim, eu estou ajudando, por exemplo, a manter os umbrais vivos. Eu tinha uma aluna que falava assim: pensou mal, está colocando um tijolinho nos umbrais. É mais ou menos assim. Quando a gente pensa mal, a gente fortalece as criações, a manutenção dos umbrais. Então, imagina, tudo que a gente fala, pensa durante um dia, a gente pode estar ajudando a manter as zonas vibratórias inferiores ao redor da Terra, ou não, ajudando a desconstruir as zonas inferiores da Terra, se o nosso pensamento ele tem um teor que é positivo. Então, olha a nossa responsabilidade. E aí eu fui pegar num livro que eu gosto muito, Técnica da Mediunidade, do Pastorino, as obras do Pastorino são muito boas. Ele coloca assim: consideremos, por enquanto, que cada cérebro pode emitir em vibrações ou frequências altas e baixas. Porque, veja bem, a vontade do espírito se projeta no campo mental, que produz pensamentos que vão ser externados quando a gente está encarnado, aonde? Na glândula pineal e no cérebro. Promovendo no cérebro o quê? Vibrações de frequências altas e baixas, que eu vou falar sobre isso. Então, também quem já teve na minha aula sabe que eu já falei que os neurônios são células com potencial elétrico. E aí eu expliquei que tanto é que quando a gente tem algum problema cerebral, às vezes o neurologista ele pede inicialmente
que a gente faça um eletroencefalograma. Olha que interessante. Para captar as vibrações elétricas que têm um teor vibratório, uma determinada frequência, e ali ele já pode descobrir se a gente tem alguma patologia a nível físico ou não. Olha que interessante. Então, veja bem, os nossos pensamentos são projetados na glândula pineal, que é a glândula da vida espiritual, que distribui pelo nosso cérebro físico, que é uma estrutura imensa formada de neurônios, que cada célula tem um potencial elétrico, então ali a gente tem uma verdadeira usina elétrica, totalmente preparada para fazer a captação dessas energias, que a glândula pineal faz a transformação das energias eletromagnéticas em energias neuroquímicas, ela faz a conversão, ela muda o potencial energético em potencial mais material. A gente já teve também isso uma aula, lá quando a gente falou em missionários da luz, quando a gente falou da glândula epífise, capítulo 2. Então, quem tiver alguma curiosidade, é só no meu canal, tem uma aula que eu dou umas noções básicas sobre glândula pineal. Então, a gente sabe que aí projeta-se toda essa vibração em cima do nosso cérebro, que vão produzir, de acordo com o teor vibratório dos meus pensamentos, que podem ser positivos ou negativos, de acordo com a lei ou fora da lei, vão produzir ondas de frequências altas ou baixas no meu cérebro. Olha que interessante. De acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. O amor vibra em alta frequência. Ele já deixou a dica para a gente. Então, alta frequência. A gente vai ver o que é isso. O ódio em baixa frequência. São polos opostos, amor e ódio. Quanto mais elevados os pensamentos, em amor, mais alta a frequência e mais elevada a ciclagem. E aí ele vai dar uns parâmetros técnicos para a gente, que eu acho que é importante a gente adentrar um pouco nesse pensamento, nessa complexidade, porque a gente precisa começar a aprofundar um pouco mais. A aula é para isso, aprofundar os nossos conhecimentos, mesmo que num primeiro momento a gente tenha dificuldade com algumas coisas técnicas, mas é de suma importância para a gente começar a despertar, né? Então, ele vai explicar para a gente, nas ondas, distinguindo várias coisas. A amplitude de uma onda. O que é a amplitude de uma onda? Isto é, a força da onda ou amplitude da oscilação. O que significa isso? Medida pela distância maior e menor de subida e descida. Então, olha aqui. Aqui eu tenho, ela vai subindo a onda, ó. Ela chega no seu pico máximo, depois ela desce, ela chega no seu pico menor. Então, isso é uma amplitude de uma onda. Uma onda tem essa amplitude. A subida e descida numa linha média. Em outras palavras, o tamanho da oscilação. Aí a gente viu isso aqui. Então, isso aqui é uma onda, ó, tem um ponto de pico maior, aí ela desce, tem o seu ponto de pico menor, depois ela sobe de novo. A baixa amplitude, ok, nós temos uma onda de baixa amplitude. O que é baixa amplitude? Ela começa não tão funda, mais rasa, ela sobe não tanto, ela chega ao seu pico máximo, mas não se compara às altas frequências, e elas vão abaixar, chegam num pico baixo também. Comprimento dessa onda. O que é comprimento de onda? É a distância que medeia entre as duas oscilações. O que é? Aqui, ó, o ponto máximo dela com o ponto mínimo. Aqui a gente vai ver que o comprimento dela é pequeno. Aqui, ó, que nós temos um comprimento muito maior, certo? Então, aqui nós temos um comprimento menor. Então, ele volta a falar. Quanto mais forte e elevado os pensamentos, maior é a frequência. Aqui tem uma onda de frequência grande. Olha lá como é que ela vai lá em cima. De frequência vibratória. E menor comprimento de onda. Aqui. Menor comprimento de onda. Então, quanto mais forte e elevado os pensamentos, maior a frequência vibratória e menor o comprimento de onda. Ou seja, menor em estreito, né? Então, a gente vê aqui que é mais estreito entre um pico e outro, ó. É rapidinho. Quanto menor o comprimento de onda, maior, né? Quanto menor o comprimento de onda, menor vai ser
a frequência vibratória. Então, eu botei aqui embaixo. Isso é só para a gente ver. Então, imagina que se eu estou nessa frequência de pensamento contínuo, a gente trouxe isso numa visão da física e agora a gente está levando isso para o campo moral. Se eu estou numa frequência de pensamentos mais elevados, todos aqueles que estão mais ou menos dentro dessa frequência farão ressonância, ou seja, se aproximarão, se assemelharão à minha frequência, se aproximarão, farão aproximação de mim, eu estaria aproximando deles também, e vice-versa. Então, maior será a afinidade entre aqueles. Quanto menor a frequência, moralmente, mais baixa é a nossa vibratória, é a nossa vibração. Acho que foi, gente, ou ficou confuso? Ficou confuso, eu explico de novo. Foi ou não? Foi para todo mundo? Eu não estou vendo todo mundo. Foi? Então, vamos seguindo. O instrutor Cornélio continua de novo. Ele, então, agora vai falar de templos. O instrutor Cornélio, que é o diretor dessa instituição, vai falar dos templos. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos, como os negociantes buscam mercadores. Então, ele está falando que muitos se aproximam dos templos religiosos como esses mercadores, vão barganhar lá com Deus. Senhor, olha só, um exemplo. Eu frequento a casa espírita de domingo a domingo, me libera um pouco aí das provas e expiações, como se a gente pudesse isso, como se a gente pudesse. A gente ainda tem muito essa barganha na nossa fé. Olha, eu faço isso, então, eu estou fazendo de tudo, estou indo na casa espírita direitinho, estou lendo as obras. Por quê? Porque quando eu desencarnar, nem pensar, eu quero ir para o umbral. Então, o instrutor Cornélio está falando que muitos ainda frequentam os templos religiosos dentro desse nível de pensamento, acreditando ainda na sua fé simples, que eles têm como negociar com Deus. Só que a gente não tem como negociar com Deus, a gente tem que se quitar com a lei. Se a gente saiu fora da lei, somos nós que temos que voltar e nos aproximar dela. É da nossa responsabilidade o aproximar-se da lei de Deus novamente. Porque fomos nós que nos distanciamos dela pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, somos nós que temos que nos aproximar dela novamente. Então, ele fala assim: durante alguns dias gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. Então, ele mostra o quanto que a gente ainda está desregrado, o quanto a gente precisa, o quanto que eles precisam ajudar a gente a entender isso daí, que somos nós que temos que limpar o nosso campo de serviço. Ou seja, se a nossa vida, a nossa reencarnação, ela está muito permeada de provas e expiações, o nosso campo mental está permeado, a nossa vida está permeada de provas e expiações, foi porque em outras vidas nós semeamos, ou ainda nessa, né, também, né, semeamos cardos. O que nós vamos colher? Espinhos. Então, cabe a gente agora se quitar com Deus. Não é ficar esperando favores. Ó, Senhor, se eu for bonitinho, você tira isso. Não, não tem favores. Você tem que se quitar com a lei. Então, é entender que não tem barganha com Deus. Nós temos que assumir as responsabilidades, tomar as rédeas da nossa existência e voltarmos para o prumo da lei, novamente. Então, o instrutor Cornélio está explicando tudo isso. Essa é da nossa responsabilidade. Os que estão fora podem ajudar, mas não vão poder dar conta disso por nós. Só nós é que podemos dar conta disso. Nós somos herdeiros de nós mesmos e, portanto, se a nossa vida está ruim, cabe a nós fazer os consertos devidos para que nós possamos nos harmonizar com a lei e sairmos desses ciclos de dor da nossa vida. Interessante, né? Em seguida, então, o assistente Barcelos vai tomar a palavra e vai explicar para a gente um pouco do seu trabalho, que eu achei super interessante. E foi o padre Hipólito, qual o chamamos na intimidade, que apresentou o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos, lembra? Então, o Barcelos vai falar um pouco desse trabalho, por que ele está trabalhando com aqueles que têm distonia mental. Então, o Barcelos, ele vai explicar o trabalho dele, quem ele foi, a gente vai ver que foi um médico, né?
ele fala assim: fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Então, o Barcelos, ele era um espírito que havia, no ciclo da carne, encarnado, ele era um professor que se interessou pela questão da psiquiatria aqui na Terra, mas uma psiquiatria com uma visão diferenciada daquilo que se apresentava. Então, é o Barcelos agora que vai dar uma série de dicas para a gente, de ensinamentos que são muito preciosos, que provavelmente a gente não vai terminar nessa aula, que a nossa aula hoje começou com muito tumulto, mas a gente vai ter oportunidade de falar com profundidade na próxima. Vamos ver o próximo slide aí. A primeira coisa que o assistente Barcelos vai fazer é travar uma conversa com o André Luiz, e a primeira coisa que ele vai falar é sobre a complexidade e a gênese das doenças mentais, porque ele vai falar dessa complexidade, porque ele vai mostrar a origem das doenças mentais, que para os estudiosos que estavam aqui na carne, inicialmente o Freud, que ele vai citar Freud, acreditava-se que as distonias mentais elas estavam todas relacionadas a uma problemática física, uma problemática totalmente direcionada ao físico. Mas o Barcelos vai trazer para a gente uma visão de espíritos imortais e, acima disso tudo, ele não vai estar tratando só da visão do espírito imortal com as suas diversas reencarnações, mas também os problemas obsessivos que podem estar vinculados. Então, por isso que ele tratou da complexidade, o assunto é complexidade, gênese das distonias ou doenças mentais. Ele vai além do que Freud deixou aqui para a gente. Então, eu vou dar só uma pincelada aqui inicial e depois, numa próxima aula, a gente vai adentrar para poder falar um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Inegavelmente, concordou ele, prezando-me a atenção. A loucura, entenda que por loucura as várias doenças mentais ou distonias mentais, é um campo doloroso de redenção humana. Então, a loucura como uma patologia mental, ela também é um mecanismo de dor para quê? Para fazer a redenção humana. É importante a gente refletir que a dor tem por finalidade nos devolver ao caminho da lei, nos levar ao caminho do amor, de retorno para a lei de Deus, para a lei do amor. Olha que interessante. Isso é muito importante. Por quê? Porque a dor, ela representa o mal. Você não vai encontrar nas leis de Deus o capítulo intitulado Lei de Dor, ou Lei de Vingança, nada disso. A lei de Deus é a lei de amor. O amor é o mecanismo natural da vida, da lei de Deus. Mas a dor tem por finalidade, através dela, nos fazer retornar ao caminho do amor. O amor não tem por finalidade levar a gente ao caminho da dor. No amor tem por finalidade aprofundar o amor e nos levar sempre na direção e no caminho de Deus. Boa noite, Márcio. Obrigada. Então, olha que interessante. Mas a dor é um mecanismo que nos faz retornar para as leis de Deus. Olha que coisa interessante. Então, ele coloca assim: é um mecanismo, né? É um campo doloroso de redenção humana. Então, aquele que passa por uma distonia ou uma doença mental, ele está também no seu caminho de redenção. É um caminho doloroso, mas ele está no caminho de redenção. Isso é, né? Se ele agir de conformidade com as bem-aventuranças que Jesus colocou. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados os que estão na dor, sem dúvida nenhuma, mas só serão os bem-aventurados aqueles que vê na dor e trabalhar com a dor através do mecanismo de aceitação e resignação. Aí será um bem-aventurado. Isso sem sombra de dúvida. Então é importante a gente entender isso. A dor vem e visita a gente, mas se a gente continua rebelde, a dor se converte em sofrimento, porque o sofrimento é a dor que cronificou. E ele vai ficar ali, ó, fazendo o seu papel até que a gente desperte para o amor. Então é importante a gente entender isso, ok, gente? Vou parar aqui para vocês vão levar essas reflexões e numa próxima aula a gente vai continuar desse slide para frente, falando das doenças mentais, da sua complexidade, da sua gênese e extraindo o máximo de ensinamentos possível que o Barcelos, o assistente Barcelos,
vai deixar para a gente. Ok, gente? Muito bem. Se a Leida já tiver com todas as suas potências aí de internet e puder utilizar-se do seu microfone e da sua câmera, que eu não sei se ela já está podendo, eu vou pedir a ela para fazer a nossa prece final. Está podendo, Leida? Sim. Então, por favor, faça a nossa prece final, por gentileza. Ok, olha só, eu não estou vendo mais vocês. Mas faz porque a gente está te vendo. Pode seguir o Então teu tá, caminho, tá? tá bom. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos da espiritualidade, falante espiritual que olha e vela pelos nossos lares, agradecemos imensamente por esse momento, pela presença de vocês em nossas vidas, nos auxiliando, não só nos momentos alegres, mas também nas dificuldades que alcançamos no nosso dia a dia, mas que com paz e harmonia conseguimos organizarmos e direcionarmos para o bem nossa trajetória evolutiva. Obrigada, queridos amigos, por esse estudo que tanto nos auxilia e nos esclarece, e que continue a ampararmos, continue a velar pelos nossos lares para que, no seu âmbito, na qual residimos, na qual vivemos com os nossos familiares, possamos adquirir, além da nossa vontade, a paz, o amor e a conduta moralizadora para o nosso melhor viver. Obrigado, querido Mestre Jesus, pelo seu exemplo que tanto nos fortalece e que nos auxilia. Obrigado pelos amigos que temos em nossos caminhos, que também, com carinho, nos consola e nos ajuda na nossa caminhada. Que nos envolva de paz e harmonia os amigos da espiritualidade nessa noite, na semana que se inicia. Que possa, querido Mestre Jesus, com seu carinho, seu amor, envolver-nos, aliviando as nossas aflições do dia de hoje, as nossas preocupações, envolvendo não só o nosso lar, bem como também os nossos familiares e todos aqueles que temos em mente, que necessita, querido amigo, do seu amparo e da sua bênção. Nos envolva, mais uma vez, de paz e harmonia, na certeza de que estamos sob o teu amparo. E assim finalizamos a aula de hoje, para retornarmos na semana que vem, com a esperança e alegria de mais um estudo. Obrigada, que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos, gente. Uma boa semana para todos, tá? Muito obrigada.